Fala pessoal, beleza? Boa noite, né? Quase. Fazer um mini recap, tá, pessoal, do dia de hoje. Foi um dia bem interessante, né? Ele apresentou uma movimentação bem interessante e tem apresentado uma movimentação de continuidade, né? Dentro daquilo que a gente havia, né, pensado aqui na, na migração, né, do micro canal de alta, tá, para a possibilidade de um canal estreito, né? Acaba sendo, né, a probabilidade que mais se repete. Um ponto interessante, né, a gente havia falado no final de semana, é que ele flipou nessa região aqui. Quando ele consegue violar, né, a máxima da barra de referência, né, que havia o gap aberto, tá? Isso para nós, né, atua, né, como indício de continuidade, né, dentro daquelas aulas que a gente teve lá de Smart Money, né, que a gente somou alguns conceitos. Hoje, né, teve uma movimentação, né, que do meu ponto de vista também fica bem explicado, né, nesse conceito de Smart Money, né, que é a ideia de Spring ou Sweep, né, de liquidez. E eu acho que fica interessante aí. Mais pra frente eu pretendo abordar um pouco esse assunto aí com vocês também nas aulas, tá? Mas acaba sendo um dia interessante aqui pra gente bater um papo. Primeiramente, né, pessoal, a gente ainda tem, como a gente conversou, a gente tem esse alvo aqui, né, de 128,652, ele é o rompimento confirmado desse pivô, tá? A gente havia falado também, né, que o semanal, apesar de doji, né, ele também ainda seria, né, um micro canal, tá? Se a gente der uma olhada aqui, ó, essa semana está mais interessante, né? Ele também ainda seria um micro canal e aqui também ocorreu uma L1, tá? Tem uma sequência aqui de barras positivas de alta. Essa última não foi uma barra boa, mas a gente já viu isso daqui, né? Às vezes a gente vê um doji no topo e ele no máximo, né, ele consegue lateralizar uma movimentação, né? Essa movimentação é uma movimentação forte, tá? Um modo sempre comprado. E aqui, né, a gente teve, né, uma L1, certo? Então a gente está aqui na terça-feira aqui. No gráfico diário, como a gente falou, né, a gente tem esse rompimento, a gente tem esse primeiro alvo aqui em 128,652. No gráfico diário, pessoal, não tem praticamente impedimentos, né? A gente tem esse topo duplo aqui e é ele o alvo, né? Depois disso daqui a gente não tem mais grandes impedimentos, a gente não tem médias contra, né? A gente não tem grandes barreiras aqui que possam atuar como resistência para o preço, por exemplo, ele vir dar o alvo, né? No começo da manhã a gente havia falado, né, que faltava 2.400 pontos mais ou menos, né? A gente tinha pensado daqui, né? Só que aí o mercado abre com um gap de baixo, né? 2.100 pontos. É, e agora, né, vai faltando cada vez menos. Essa aqui seria um alvo e uma confluência, né, com um bom topo duplo, tá? Então, no gráfico diário, o mercado cumpriu, né, pessoal, algumas ideias de movimentação do preço. A gente tinha, né, a partir desse ponto aqui, ó, um micro canal, nenhuma correção, tá? Até exatamente essa barra aqui. Aqui foi a primeira correção, tá, de movimentação do preço, a primeira vez que o mercado conseguiu vir abaixo de barras. E isso daqui a gente chama de L1. E essa L1, né, a gente conversou de maneiras, né, que ela poderia se comportar, é o gráfico diário. Né, ela poderia ser retomada de maneira imediata, ela poderia ter uma, duas, três barras, tá? E depois ser retomada, né? E poderia também, né, vir, por exemplo, até a MM9. A gente havia conversado dessa possibilidade. Por quê? Porque desde a movimentação de alta, o preço não tinha tocado a M9 sequer, né, uma vez, tá? Então não havia. Então esse foi o primeiro toque na 9. Em fortes tendências, o preço não toca 20, ele toca 9, né? A gente já conversou e já viu isso, né? Inclusive no dia de hoje, né? É um bom exemplo. Então, ainda que dentro dessa movimentação, né, a gente teve aqui a nossa L1, tivemos, né, uma pequena correção, tá? Uma correção aqui de uma barra, né? A barra seguinte já volta a ser positiva. E aí a gente tem continuidade na ideia de que um microcanal migra para um canal estreito de alta, onde vai haver correções, mas o mercado continua, né, mais ascendente, tá? Então essa movimentação aqui ela fica muito bem justificada dentro desse estudo, tá? Dentro desse cenário, beleza? Aqui nos 60 minutos, pessoal, a gente tinha, né, a princípio, né, uma possibilidade de movimentação, né, de queda, tá? Dentro do dia de hoje, porque, né, a gente pensa a princípio na possibilidade de uma movimentação de queda. Porque, pessoal, se vocês olham a partir do momento da máxima, tá, da movimentação aqui, ó, o mercado veio, né, ele fez o impulso e se transformou aqui em um canal estreito de alta. Esse canal estreito de alta veio, né, até 3 barras de correção, manteve inclusive de maneira técnica perfeita aqui, né, a ideia de continuidade de um canal estreito. E esse canal estreito, quando ele teve, né, o seu ápice, seu movimento mais alto, que era aqui nessa máxima, depois disso daqui ele começou a fazer topos, olha, cada vez mais baixos. Ó. Topo mais baixo, topo mais baixo. Onde havia fechado o dia de ontem, num topo mais baixo. Então você tem todo um cenário, tá, de estrutura de topos e fundos descendentes.
E a ideia, né, é que o mercado possa tentar manter, né, essa continuidade de topos e fundos descendentes. Quando que as coisas mudaram, né, pessoal? Mudaram na segunda barra do dia. A segunda barra do dia, né, a gente conversou sobre isso hoje pela manhã, que é ela que gerou, né, todo o potencial, por exemplo, para uma boa movimentação de alta. Por quê? Porque a barra 2 do dia, essa barra aqui, ó, ela foi a primeira barra que fez algo diferente. Ela renovou essa máxima e renovou essa outra máxima, tá? Aqui era o gap, né, um gap aberto. Esse gap atuou aqui no dia anterior lindamente, né? Porque o mercado só veio, realmente fechou esse gap. Depois disso daqui ele gerou um excelente impulso de baixa, tá? Aqui é uma região de fundo duplo, né? Desse fundo e desse outro fundo aqui, um fundo que tem mais abaixo aqui, né? Tá? Aqui, ó. Tá? Quando não tem gap, né, a gente fala, né, que isso daqui a gente chama isso daqui de falha, né, de rompimento. Então aqui para nós é uma falha de rompimento, tá, no fundo anterior. Nesse fundo aqui a gente considera, né, a possibilidade de rompimento, tá, com esse fundo. E aí o mercado, né, no dia de hoje, quando ele fez essa barra 2, né, que a gente conversou, ele mudou um pouco as coisas, né? Porque aqui as coisas mudaram, né? Aqui que você teve uma primeira mudança na estrutura, seja para que o mercado se torne mais lateral ou para que ele possa, né, ganhar um bom impulso de alta. O que aconteceu? Um bom impulso de alta. Tinha mais motivos, né? A gente havia conversado, né, do dia anterior, né, aqui no 15 minutos, só fica mais fácil a gente visualizar. Aqui no M15, pessoal, a gente tinha, né, uma possibilidade de wedge, né? A gente tinha aqui uma possibilidade de wedge bem clara, né? Aqui teve uma falha de wedge, né? Deu 3 pernas de baixa, né? Que aí conflui aqui com a nossa possibilidade de wedge. E aí é aquela wedge que você não força nada, né? A gente já havia conversado, né, nos estudos sobre isso daqui. Então a gente teve aqui, ó, um fundo, um segundo fundo, certo? Você ligou esses dois pontos. Você chegou, né, aonde o preço encontrou sua região de pausa, tá? Então aqui você tem uma wedge. Os pontos de inflexão dessa wedge, né, eles estão aqui. Aqui você tem um, aqui você tem outro, certo? E aí o mercado faz a sua terceira puxada. Após a terceira puxada, o mercado reage, e aqui você tem até um gatilho de entrada. O mercado reage e gera um bom impulso de alta, certo? Gera um bom impulso de alta. É interessante vocês entenderem que essas reações pós-contextos, elas são compráveis, né? Enquanto você tiver a construção de um contexto, você pode e deve participar. É uma boa barra, mesmo que por 15 minutos, ela fecha rompendo máxima, tá? E a continuidade disso aqui foi um microcanal. Depois aqui no 15 não teve nenhuma possibilidade mais de entrada. Aí aqui teve uma L1, subiu pouco, né? Depois teve uma L2 e depois teve uma wedge, né? Mais uma movimentação de 3 puxadas. Essa daqui fica melhor de ver no 5, tá? E depois aqui mais um outro teste, tá? E aqui, pessoal, estava o ponto de inflexão. O que a gente havia conversado, né, no dia de hoje? Como melhor possibilidade, né? Ou como uma das probabilidades, né? Porque no geral a gente tem que pensar sobre comprados e vendidos, né? A gente não pode pensar em um dos lados apenas. Que assim, dentro dessa movimentação que a gente tinha, se o mercado abre com gap de alta, ele já nos colocaria no FAB 4 e no modo sempre comprado. Nos 5 minutos ele já estava acima da 20, né? Da 200. E, né, a última movimentação aqui acabou sendo também, né, um microcanal. Olha, você vê aqui uma série de barras aqui sem correção, apesar da barra negativa aqui, certo? A gente tem uma sequência de barras aqui sem correção. O mercado abre com gap de baixa e testa uma wedge já de começo, né, no começo da manhã, tá? Acaba testando já aquela primeira possibilidade de wedge do começo da manhã. Isso deixa a estrutura inicial do dia como uma estrutura de baixa. Por quê? Porque ele renova a mínima já com a barra 1. Né? E enquanto ele não faz uma nova máxima, a gente não tem uma estrutura clara. A princípio, né, a estrutura era de baixa. Então, fazia mais sentido, a princípio, né, a gente vender para que ele renovasse mínima. Já que ele também aqui ó, falhou em renovar máxima, falhou em renovar máxima. Aí ele não renova a mínima, certo? Aí ele vem e renova a máxima. Aí a estrutura intraday passa a ser uma estrutura de alta, porque eu tenho um fundo, um topo, um fundo mais alto e um topo mais alto, certo? E aí ele vem aqui, né, fazer uma nova mínima, capturar liquidez, pegar o stop dos vendidos, né, por spring ou sweep de liquidez, né? Isso aqui a gente vai conversar depois. No geral, isso daqui acontece bastante, né, nesse cenário de triângulo expandido. Né? É o cenário mais comum que você vai ver essa busca de liquidez. Como assim busca de liquidez? Né? Ela pega o stop da galera que antecipa, por exemplo, essa venda e que vende, né, acreditando que já é um rompimento. Antes, por exemplo, da gente ter um gap, antes da gente ter uma melhor movimentação do preço, que tenta antecipar, né, para ficar muito bem posicionado, e aí eles ficam presos. Né? E o stop desse pessoal acionado ó, faz isso aqui. Ó. Então, para quem está preso numa movimentação de venda, mesmo que seja dessas barras anteriores, né,
Aqui também teve uma possibilidade muito boa, né, na verdade, de continuidade, né, pessoal, aqui. Isso inviabilizou um pouco, né, a compra, né, nesse fundo duplo. Por quê, né? Porque aqui, ó, você teve uma boa barra de venda, certo? Uma boa barra de venda. Aqui também era uma possibilidade, né, de você chegar aqui, né, num triângulo expandido, tá? Assim como para baixo, tinha a possibilidade de você chegar nele para cima. Aqui um pouco menos, né, de angulação, mas também não tem rompimento, não tem gap. E aí você tem uma excelente barra de baixa, né? Depois você tem uma outra barra de baixa. E você tem uma outra. Você tem três barras de baixa, de tendência de baixa, fechando próximo de suas mínimas. Uma quarta barra deixaria o mercado no modo sempre vendido no 15 minutos. E isso tornava nessa compra, nessa lateralidade aqui um pouco mais complicado. Porque se essa barra aqui fecha negativa, se tornaria modo sempre vendido, né? E aí era melhor a gente operar só na ponta vendida, né? Até que o mercado nos provasse o contrário. E aí ele tenta fazer um micro canal e ele volta com igual maior força, né? E quando ele rompe aqui, né, ele gera a possibilidade, né, de projeção de alvos, né, pessoal, tá? Desse pivô. Isso aqui a gente também já conversou, já abordou bastante, né? Quando uma força maior, né, reverte a outra, né, a gente tem que trabalhar a projeção de alvo, né? Então aqui tem o primeiro alvo, tá, dessa movimentação, e aqui o segundo alvo dessa movimentação, tá? E foi, né, onde findou, né, a movimentação do dia, certo? Ainda aqui no 15 minutos, né, pessoal, conversando e pensando em ideias para amanhã. Lá também tinha o alvo da lateralidade, né? A gente tinha, a princípio, esses alvos aqui, ó. Você tinha toda essa lateralidade, certo? A movimentação bem lateral, bem lateral. Bem lateral aqui, ó. Nenhum gap aberto está nessa movimentação. E aí, né, ele rompe. Aqui você tinha o primeiro alvo, aqui você tinha o segundo alvo. E aí ele deu o terceiro alvo também dessa movimentação aqui, onde fez essa primeira correção. Tá? Então a primeira correção, a primeira L1, né, foi aqui, onde teve, né, o terceiro alvo da pequena lateralidade. Aqui, pessoal, modo microcanal, só que agora no 15 minutos. Aqui, ó, certo? Não há correção. Tá? É um modo difícil de entrar, tá? Não é um modo fácil de entrar, não é um modo fácil de operar. Não dá para dizer que isso daqui é fácil de entrar depois, sabe? É mais fácil quando você participa um pouco antes, é claro, né? E fazer parcial e conduzir o restante, né, até os alvos finais, né? Hoje uma galera, né, mandou mensagem que conseguiu pegar bastantes pontos, né? E conseguiram sair, né, dentro de leitura técnica. Teve gente que saiu aqui, ó, na venda da L2, tá? Só depois, né, de ter dado já o terceiro alvo, ainda esperando, né, que caso o mercado pudesse continuar a movimentação de alta. Então acabou pegando uma pontuação excelente. Parabéns, né, para a galera que acreditou e confiou na leitura, tá? Então aqui a gente tem, ó, pós-microcanal L1. L1 normalmente é que mais falha, né? Aqui ele falhou em duas barras, né? E já voltou. E não tocou no 9, né? Ponto, né, relevante, né, para a gente pensar que às vezes o mercado ele vai continuar movimentos de alta sem mesmo, né, sequer tocar nas médias, tá? E aí, né, ele faz uma L2, depois ele faz, né, só na L2, né, ele acaba não fazendo máxima mais, ó, tá? Então não teve uma retomada. Aqui que foi retomada, então a L3 só está aqui. Ainda aqui, pessoal, pensando no âmbito do 15 minutos, né, a gente está ainda numa boa tendência para essa movimentação do 15 minutos, desenvolver uma movimentação de queda, aquilo que a gente estuda sempre, precisa de pelo menos um gap de média. Gap de média ainda vai ser um setup de compra, já que isso daqui se tornou, né, uma tendência de alta. Então, se o mercado abre, por exemplo, com um gap de média, né, a gente ainda pode tentar construir algum tipo de contexto para pegar uma movimentação de alta, tá? A gente já vai ver isso aqui agora nos 5 minutos. Tá aqui o nosso dia, né, dentro dos 5 minutos. Deixa eu só apagar um pouco esses alvos, né? Os alvos são os mesmos, né, pessoal? A lateralidade é a mesma, certo? Aqui é, a gente teve a perna 1, né, daquela movimentação, certo? Tá aqui a nossa wedge, né, lá do 15 minutos, tá aqui o nosso ponto de inflexão. Quando ele fez essa nova máxima aqui, a gente começou a trabalhar com a possibilidade de uma perna 2 de alta, tá? Mesmo que demorasse, até porque, ó, se vocês observarem, é uma movimentação longa, né, pessoal? Uma movimentação do dia anterior inteira. Ela não vai ser rápida. É diferente de uma wedge intraday, diferente de um movimento pequeno, micro, próximo da gente. Outro ponto é que aqui, né, você teve outra possibilidade de wedge, wedge com fundo duplo. Esse cenário também se encaixa muito bem dentro daquela ideia de sweep ou spring, tá, que são buscas, né, de região de liquidez, ou seja, vendidos ficaram presos nessa movimentação. Né? Quem estava vendendo pesado, acreditando que essa movimentação ia romper e dar alvos para baixo, acaba ficando, né, mal posicionado aqui. Mesmo quem vendeu aqui e mantém, por exemplo, um stop aqui em cima, ou que veio deslocando seu stop para cá, ou tentando deslocar seu stop para cá, quando esses stops são acionados, né, ele gera esses movimentos assim, ó, sem pausa, tá? Então aqui, mais uma vez, né, você vê uma movimentação aqui, deu uma possibilidade de compra, né, aqui embaixo,
tá? Pensando na ideia, né, do triângulo expandido, somando com aquela ideia do 60, somando com a ideia da perna 2, tá? E aí, né, aqui gerou uma excelente movimentação de alta, né, até o segundo alvo. É, possibilidades de reentrada, né, pessoal? Aqui, de novo, ó, micro canal, certo? Ó, modo sempre comprado. Não acontece o tempo todo. Aqui você tem, né, uma L1, ele voltou a subir, voltou a descer, você tem uma L2, tá? E ele voltou a subir, voltou a descer, aqui você tem uma L3. A L3, né, o Brooks fala que toda L3 é uma wedge. Então, de certa forma, aqui, né, seria uma possibilidade de wedge, mesmo que você não consiga ligar esses pontos. E aí você tem um fechamento aqui em cima. Isso daqui torna essa wedge, nessa possibilidade de wedge, em falha de wedge. Tá? Por quê? Porque ele já está rompendo as barras de que era a movimentação que deveria vir para uma correção um pouco maior, certo? Poderia formar uma TBTL aqui e não formou. Ele é revertido, né, e volta para uma movimentação forte de alta. E isso se chama falha de wedge. Isso te leva à crença de pelo menos ó, uma, duas pernas de alta, tá? E o mercado ainda veio fazer uma terceira perna, certo? Então, explicada, né, essas possibilidades. Outro ponto, né, bem interessante ainda da movimentação intraday é uma que se repete bastante, né? A gente trabalha, né, a ideia que gap de média não é um setup de compra imediata. No geral, os setups do Brooks são trazidos de maneira, né, a serem pensadas, a serem refletidas, né, a serem contextualizadas. E aí você tem aqui, ó, um gap de média, certo? Você tem uma super tendência, preço mal tocou, só tocou a 9 aqui em cima, tá? Uma 2BR, né, aqui de compra na 9, né, ainda gerou uma possibilidade de uns bons pontos, né? Hoje foi um dia realmente excelente. E aí ele faz aqui um retorno, né, a média móvel de 20. Aqui você tem um 2HM, né, você já tem mais de 24 barras aqui em cima. Você também tem um M2B. O M2B também não é um setup que se desenvolve, né, de maneira rápida e imediata, tá? Então ele é também algo que deriva, né, de uma possibilidade de contexto. Ainda pensando, né, pessoal, na possibilidade de contexto, né, o mercado ó, deixa um fundo, faz um fundo duplo, certo? Reage a esse fundo duplo e aqui ele deixa, né, uma wedge perfeita, tá? Aqui ele deixa uma wedge perfeita. Depois do gap de média, né, até deu algumas oportunidades na ponta vendedora, né, aqui já iniciando o gap de média, ó, tá? O ideal era que ele tivesse feito uma correção um pouco maior, com um topo mais baixo, para você vender e ter espaço para o fundo anterior. É sempre interessante você ter espaço para o fundo anterior. Espaço para quê? Para o trade evoluir, tá? E aí ele corrige um pouco, deixa outra possibilidade de venda aqui, corrige mais um pouco lateralmente e ele vem incrivelmente, né, testar a wedge, como ele faz muitas e muitas vezes, certo? Aqui também é a região de 38,2 de toda essa movimentação de alta. Se você pegar a Fibonacci, você vai observar que a gente tem aqui o Fibo alto, né? Aqui é o 38,2, aqui o 50%, aqui o 61,8. A gente mantém essas pontos porque são interessantes. Então você tem confluência aqui, né? Exatamente. Aqui era um gap aberto mais distante, né, pessoal? Deixa de ser relevante quando ele é rompido, tá? Não faz sentido eu tentar incluir, por exemplo, esse gap aqui como algo relevante, tá? Mas se tratando, né, do 38,2, que é uma correção curta e rasa, com reação, né, logo após a movimentação da wedge, aqui faria bastante sentido ainda, né, ainda assim participar, né, de uma compra, pensando aqui, quem sabe, até mesmo numa nova máxima, tá? Por quê? Porque canais de baixa, né, após forte impulso de alta, tende a ser o quê, pessoal? Né? Canais de baixa tendem a ser o quê? Bandeiras de alta, tá? Isso daqui, né, mais vezes do que menos vezes você vai ver, né, o mercado atuar dessa maneira, a favor, né, da pressão anterior, né, fortemente exercida. Então, por isso que a gente não vende. Aqui o mercado chegou na wedge, né? O mercado chegou aqui nessa região da wedge, estava próximo da hora do almoço. Como falei, né? Não, é um modo que é sempre comprado, então você não participa contra, tá? De maneira alguma. Beleza, pessoal? Então, para o dia de hoje era isso. É, só um, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que até num minuto, né? A gente tem, né, o mercado às vezes formando microcanais e aí você precisa dar a devida relevância, né, a isso. Isso aqui é a resposta, né, pessoal, daquele fundo duplo, né? Quando a gente for conversar um pouco mais sobre a ideia de Spring, a gente vai falar, né, sobre a força, né, que geralmente vem nessas movimentações. Por quê? Porque ela é um dos lados ficando aprisionado, tá? Aqui, ó, você tem um microcanal. A gente está falando agora do 1 minuto, certo? Ó, 1 minuto. Tá? Então tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis barras sem nenhuma correção. Aqui eu tenho a primeira barra negativa, então aqui eu tenho uma L1. A gente fala que o ciclo, né? Isso aqui é um ciclo de microcanal de alta. No geral ele migra para canal estreito. Às vezes ele até migra para um canal amplo, né? Quando tem correções um pouco maiores, mas no geral elas são assim, né? Aí ela sobe, aí gera movimentação mais ampla, tá?
Mas aqui, né, no caso, ele gerou um microcanal. E aqui você tem a mudança daquela ideia de ciclo que a gente sempre trabalha, né, que microcanal vai migrar para um canal estreito. Então aqui, ó, ele migrou para canal estreito, né, de baixo até 3 barras. Aqui ele teve uma excelente barra de retomada. Aqui você tem um gatilho com contexto, né? Você tem uma barra rompendo, barra com gatilho, né, e tinha espaço inclusive para o topo anterior, né? Então seria aqui uma excelente entrada dentro daquele contexto do fundo duplo lá, onde você viu que nem no 1 minuto teve rompimento e gap, tá? Porque aqui é a região do fundo duplo da mínima do dia, certo? Então, para o dia de hoje era isso, né, pessoal? É só para a gente conversar um pouco. Lembrar, né, que no gráfico diário, de novo, a gente não tem, né, nenhum tipo de empecilho aqui para o preço ter continuidade dessa movimentação de alta. O único ponto aqui é o topo duplo. O topo duplo pode gerar lateralidade, né? Todo topo duplo tem potencial. Ele gerou uma pausa aqui, ele pode gerar uma pausa aqui, certo? 60 minutos, né? O mercado volta a deixar as médias abertas, né? É, se trata, né, agora de uma movimentação mais de lateralidade, né, do que de tendência, né? A gente não pode chamar essa movimentação aqui agora de tendência. A gente teve gap de média. Esse gap de média demorou pra caramba para reagir, né? A gente até esperava uma reação dele na segunda-feira, né? Aqui você também tem, né? Super tendência, certo? E aí a gente teve um gap de média. Em fortes tendências, né? A gente já conversou e já observou que em fortes tendências o mercado, né? Ele também costuma, né, pessoal, costuma apresentar retorno, né, da tendência, tá? Em fortes movimentos, quando a gente tem movimentos extremos, né, de tendência muito forte, o gap de média, ao invés dele gerar a possibilidade de MTR, ele gera, né, a continuidade da tendência, tá? Então ele ainda pode gerar a continuidade da tendência. Ele flipou a região, então de certa forma aqui a gente tem melhor probabilidade dele ter continuidade dessa movimentação de alta, né? Descer menos, subir mais, beleza? Então, para amanhã, né, fica essas ideias, né? Você já tem aqui, né, um movimento mais lateral. Havendo rompimento, né, você pode trabalhar também em alvos menores, né, para cima aqui, para ver, né, se ele faz uma nova máxima, já que o mercado ele precisa sempre de uma estrutura, né, pessoal? Ele precisa renovar essa máxima prévia para ele ter continuidade e chegar lá no devido alvo, né? Ele precisa disso, beleza? Então, era um breve comentário, né, sobre o vídeo de hoje. Foi um dia bem interessante, né? E mais para frente, né, no vídeo de final de semana que eu vou tentar preparar um material para vocês ali para a gente falar sobre Spring, né, que vem do trabalho do Wyckoff, né, do Wyckoff e Sweep, né, para a gente pensar um pouco nessa ideia, né, de quando os stops são acionados, de onde estão esses stops, né, para a gente conversar, porque eu acho que isso complementa legal essa ideia do Brooks, né. Para nós aqui era, né, a derivação de um triângulo expandido no dia, né, você tinha tido nova máxima, logo em seguida nova mínima, né, que é aqui, tá, eu tenho a mínima do dia. Aqui eu tenho uma mínima mais baixa, então, como eu acabei de vir de nova máxima, venho para nova mínima, né? Fica interessante eu pensar nessa ideia de que o mercado pode trabalhar num triângulo expandido. A gente só vai expandir um pouco a perspectiva, né, do que seria esse triângulo expandido dentro desse contexto de relação de preço e stop. Beleza, pessoal? Então, para o vídeo de hoje era isso, né? Valeu, um forte abraço para vocês, né? Se gostou, curta, compartilha, né? Se inscreva no canal que aí você recebe mais material por aqui. Valeu!